Vamos seguindo com a nossa série de vídeos sobre a vida real na área da sexualidade, oportunidades de trabalho, diferentes trajetórias de carreira. E hoje a gente vai conversar com a Caterine Canabarro, que foi minha aluna na formação e também foi da primeira turma da pós-graduação em terapia cognitiva sexual. Ela é psicóloga e trabalha com uma área que se você não sabe do que a gente está falando, fique por aqui, porque é uma área dessas que deixa a gente de cabelo em pé. A Caterine trabalha com populações fetichistas, trazendo isso de uma forma séria, acolhedora, baseada em evidência, de diferentes maneiras. Então fica com a gente que você vai conhecer a trajetória da Kátia, o que ela faz, quais são as oportunidades de trabalho, qual é a postura, o posicionamento que ela foi construindo como psicóloga, trabalhando com essa área, que é uma área ainda tão cheia de tabu. Seja super Olá, bem-vinda! muito obrigada pelo convite. Me senti super orgulhosa de estar aqui. Kátia, conta pra gente um pouco, assim, só pra quem tá chegando, pra poder entrar no nosso tema aqui, o que é fetiche, o que é BDSM, o que é mundo fetichista, o que é mundo baunilha, só dá um briefing assim, rapidão. Meu Deus, vamos lá. Fetiches, assim, pode começar falando um pouco mais de uma forma geral aqui, né? Fetiches são considerados, assim, algumas práticas ou algumas preferências sexuais que fogem um pouco da norma. E quando eu falo norma, eu não tô falando do que é normal, mas do que é dito pela sociedade, né? Aquela coisa mais normativa e tudo mais. No mundo existem diversos tipos de fetiches. Estava até conversando esses dias com uma amiga minha o quanto as pessoas não percebem, mas muitas coisas que a gente vê muitos casais fazendo estão dentro dos fetiches, mas muitas pessoas nem percebem isso, né? E até gosto muito de uma frase que é: todo mundo é fetichista em algum grau. Então, assim, a gente sempre tem alguma preferência ou outra que pode aí remeter ao universo fetichista, tá? O BDSM já é o que antigamente era chamado, né, de sadomasoquismo, né? Então se a gente pega a sigla direitinho, a gente vê que o B é de bondage, então assim, são práticas de restrição de movimentos ou de restrição sensorial, então aquela coisa de amarrar, às vezes colocar a venda. O D é de disciplina, dominação, o S é de submissão e de sadismo, e o M é de masoquismo. Então, assim, eu sei que é um tema que muitas vezes as pessoas já ficam meio que, assim, né, dá um certo choque, assim, e tal. O que é importante também falar é que existe uma diferença entre o que é o fetiche e o que é o BDSM. Né? E eu sei que muitas vezes as pessoas confundem, até porque até quando a gente coloca em alguns sites pornôs, assim, né, categoria fetichista, aparecem muitas práticas de BDSM e tal, mas não necessariamente uma coisa vai levar a outra. Dentro do BDSM, a gente tem muitos fetiches, mas nem toda pessoa fetichista se considera praticante de BDSM. A gente pode pegar, por exemplo, a prática da podolatria. A podolatria, para quem não sabe, é o fetiche por pés. O que acontece? Dentro do BDSM, você vai ter algumas práticas de veneração, né? Então, a pessoa que venera a rainha, então beija os pés, faz massagem e tal. Aí tem a brincadeira também de humilhação e tudo, às vezes até algumas práticas masoquistas. Mas tem muitos podólatras que não curtem as práticas BDSM, que gostam só da ideia de gostar de pés, assim, só tem esse fetiche por pés mesmo. Então eles não se consideram parte do BDSM. O BDSM, hoje em dia a gente está tendo uma discussão meio acirrada, assim, dentro da comunidade, se é isso mesmo ou não, mas em geral a gente também tem um envolvimento de uma certa hierarquia, né, uma relação de troca de poder. Então eu cedo o poder temporariamente para outra pessoa, ou vice-versa, dentro de um contexto em que tudo é feito de forma consensual, ponto de minimizar muito os riscos aí possíveis que possam, né, existir e tal. Então a gente vai ter várias regrinhas aí, até de palavras de segurança, a parte do aftercare, que é o cuidado depois dos jogos BDSM e tudo. Então eu acho que é muito importante também a gente mencionar isso, né? Essa parte do consentimento, da segurança e da saúde dentro desse contexto. E acho que esse é um tema que traz muita dúvida, né? Tanto para as pessoas que te procuram, para os alunos, para os meus alunos do time TCS, né? É um assunto que a gente conversa bastante, e para a sociedade de forma geral. Então, acho que é legal a gente poder entender qual é o lugar de trabalhar com isso de uma forma séria, de uma forma baseada em evidências, né? E é por isso que a gente está aqui. Então, conta um pouquinho da tua história
de como é que você foi, enfim, na faculdade de psicologia, se interessando por esse tema e como é que você vem trabalhando com isso, né? Bom, assim, eu sempre fui muito curiosa em relação à parte de sexualidade, mas eu sempre também tive muitas curiosidades em relação a coisas mais diferentes, tanto da Pouco sexualidade quanto convencionais, como a gente pouco chama. convencionais, exatamente. Assim, pouco convencionais é uma palavra, assim, é uma forma de Esse é descrever. um eufemismo que muitas vezes se usa, né, para falar de Isso, fetiches que são práticas pouco convencionais. não convencional, exatamente. E eu sempre tive muito interesse, tive amigos que eram praticantes ou que eram fetichistas, assumidamente fetichistas, ex-namorados, ex-namoradas também, né? Só que, assim, na faculdade, o que eu via muito ainda era a questão da patologização, né? E durante muito tempo, por mais que, assim, beleza, até fazia aquele sentido teórico, mas na prática, quando eu olhava, eu via que não era exatamente daquele jeito. Eu não via, por exemplo, os meus amigos, né, como pessoas doentes, nem nada do tipo, né? E quando eu Perversos, digamos assim, né? Ou... eu falava, não, gente, mas eles são legais, assim, eles ajudam pessoas em situação de rua, sabe, assim, tipo, eles têm um bom coração, sabe, e são pessoas carinhosas, são pessoas afetuosas e tal, então meio esquisito, assim, né? Quando você se depara com a realidade daquilo. E, assim, eu também sempre fui muito interessada. Minha primeira especialização foi na área criminal mesmo, da psicologia. E eu sempre me interessei muito também pelo comportamento sexual desviante, né? Entre muitas aspas, aí entram uns transtornos parafílicos e tal. Mas, assim, isso eu ia estudando. E quanto mais eu estudava, mais dúvidas eu tinha, porque, assim, tinham coisas que não faziam muito sentido. Tipo, você até entende por que assuntos como, né, um pouco mais espinhosos, tipo pedofilia mesmo, você até entende por que aquilo realmente é um problema. Mas Uhum. você curtir um conteúdo de, por exemplo, você curtir que tenha salto alto no sexo e as duas ou mais pessoas estão consentindo, estão de boa com isso, por que isso é um problema? Por que é um sinal de imaturidade sexual, sabe? Ou então a pessoa não sente tanto tesão na região genital, mas sente tesão em outras partes do corpo ali que podem ser estimuladas e com diversos estímulos. Isso não é, na verdade, o contrário? Conseguir explorar o seu corpo de uma forma inteira, né? Então tudo isso começou a me gerar muitas dúvidas, né? Dentro da área criminal ainda existe muito essa normatização do comportamento e principalmente do comportamento sexual, né? E crimes sexuais são assim muito, eles chocam muito, né? Então a gente vê ainda mais essa normatização e essa tendência ao pessoal a ter um julgamento, né? Um olhar muito julgador em relação a algumas práticas, né? Mas eu fico pensando que é uma área que tem muita interface com o direito, né? Sim, Que e que é, é as pessoas às vezes falam assim, que tem alguns advogados no time TCS, as pessoas falam assim, mas por que o advogado vai fazer especialização? Porque tem a criminologia, porque tem a área de direitos humanos, direitos das minorias, porque tem a área de violência intrafamiliar, enfim, porque tem um monte de interface, né? E aí, mas eu imagino que deve ficar difícil para eles uma abordagem não julgadora, não normativa, considerando, né, a maneira como eles sim. aprendem a pensar, né? É porque eu vejo, assim, lógico que, gente, existem exceções, tá? Mas, em geral, o pessoal do direito eu vejo que ainda é muito conservador em muitas coisas, né? E tudo bem, assim, eu acho, na verdade, incrível que existam pessoas do direito que estão fazendo o curso justamente porque conseguem fazer essa separação, porque a gente vê, inclusive, dentro da comunidade BDSM ou dentro do pessoal, assim, entre as pessoas que são fetichistas, existe um medo muito grande, por exemplo, de, se eu separar, a minha esposa descobriu que eu tenho alguma prática de BDSM. Ela não quer mais que eu veja o meu filho porque acha que eu sou uma pessoa perversa. Uhum. Como que a gente consegue fazer essa separação, sabe? E isso é uma coisa que, por isso que eu falo que, cara, que bom que existam pessoas do direito ali dentro, né, no curso, dentro do time e tal. É um universo pouco explorado dentro dessa área, e quando é explorado é de uma forma muito pejorativa, até porque os estudos em comportamento sexual, sei lá, sádico ou masoquista, né, ainda é muito atrelado às pesquisas científicas criminais, né, da Forense, área né? forense, Já.
Uhum. e que vão estudar criminosos sexuais, o que não tem nada a ver com o perfil que a gente vê no BDSM, ou que a gente vê no fetiche, né? O que eu falo, cara, o perfil, assim, a pessoa que é sádica clínica, aquela pessoa que tem um sadismo ali mesmo, que é Uhum. perigoso, Transtorno, né? transtorno mesmo, ela vai querer simplesmente sentir prazer em detrimento da outra pessoa. Então ela pode chegar realmente a matar a pessoa porque ela está sentindo prazer com aquilo. Dane-se o sentimento da outra pessoa. Quando a gente vai falar do BDSM, o sádico do BDSM, geralmente, assim, ele sente prazer em ver a outra pessoa sentindo prazer naquela estimulação. Então, não tem a ver com, eu quero causar dor. Eu quero causar um estímulo forte, algumas vezes esse estímulo é a dor, e eu quero que a outra pessoa goste. A partir do momento em que a outra pessoa falou a palavra de segurança ou está demonstrando algum desconforto, muitas vezes o sádico ele também fica desconfortável e ele quer parar. Então a Uhum. diferença também está aí, né? E eu acho Mas que tem uma palavra que vocês usam que eu gosto muito, que é a palavra jogo, né? ai, sim, É um jogo. jogo, play, Brincadeira, né? brincadeira, É outra exatamente, conversa. é Brincadeira de outra adulto. coisa, né? Tem, e assim Uhum. como todo jogo vai ter suas regras, vão ter Claro. os seus protocolos ali e tal. Então é isso, né? É muito diferente de um contexto assim, criminal, enfim, então é outra coisa, outra pegada, né? Mas aí me conta em que contexto, assim, como que essa história foi entrando na sua clínica, né? Os primeiros pacientes, e como é que isso veio? Então, eu tive que dar uma pausa, né, dos atendimentos, acho que, eu não lembro agora se foi 2015 ou 2016, mas eu voltei depois, em 2020. E acabou que quase de uma vez, assim, já vieram dois pacientes, que uma era já da comunidade BDSM, e um outro paciente que estava se entendendo como masoquista, mais especificamente, assim. Eu já estudava bastante esses temas, mas com aquele olhar mais de, né, psicóloga, assim, e tal, mas e aí eu comecei a olhar mais para isso com um olhar mais de, ok, como que é realmente estar ali dentro? E aí que eu comecei a fazer as pesquisas e comecei a ver que era um universo muito vasto, muito pouco estudado, muito pouco discutido e muito pouco compreendido pelos nossos colegas. E quanto mais eu estudava, mais eu ficava assim encantada, né? Porque até então eu tinha estudado, mas com um olhar muito de quem ainda está mais de fora, assim como observadora, pesquisadora e tal. E assim, sabia de algumas coisas, outras nem tanto. E aí é que eu comecei a me encantar cada vez mais e comecei a pesquisar, comecei a estudar, conversei, conheci mais pessoas de dentro da comunidade BDSM, conheci mais pessoas do fetiche. E aquilo também foi abrindo muito meu olhar, a ponto de eu querer, não, quero fazer um curso para os profissionais da saúde que querem atender pessoas da comunidade BDSM, porque tem muita informação errada por aí, né, sobre a comunidade e tal. Então, assim, começaram a surgir, e principalmente porque eu acho que também rolava uma coisa de, às vezes o pessoal me pesquisava no Instagram e via que eu também, né, falava um pouco sobre fetiches e tal, e aí acaba tendo aquela identificação, né? E Uhum. quanto mais eu falava sobre o assunto, mais também apareciam pessoas que muitas vezes não eram do BDSM, mas tinham algum fetiche. E aí sempre vinha com aquela coisa de, olha, eu tenho essa preferência. É normal? É aceitável? Tem algum problema comigo? A maioria das vezes não tinha nada. Assim, era uma Uhum. coisa super tranquila e tal, mas que causava algum sofrimento ali, né, de uma estigmatização e tal. Acho que só teve uma vez que eu realmente atendi um caso que realmente tinha um problema, assim. Mas na maioria dos casos você percebe que não tem, assim, é só mais uma parte ali do grande leque de possibilidades, assim, da sexualidade humana, sabe? E é interessante isso que você traz, porque parece que é um grupo, um gueto, né? Pessoal da cena BDSM. Mas, na prática, essa fantasia que eu tenho é normal? Tá no consultório de todos nós. E se não tá no consultório, é porque você não perguntou ainda. Pode começar a perguntar das fantasias sexuais dos seus pacientes, você vai começar a descobrir, né? Uhum.
meu marido tem uma fantasia assim, assim, assim. Descobri que ele vê pornografia e aí quando você olha é tudo uma mesma fantasia. Enfim, é normal, não é normal? Como é que negocia isso com a parceria? Como é que traz isso para a vida real, para os relacionamentos que as pessoas de fato Você vivem? quer trazer para a vida real? Porque às vezes também tem isso. Nem isso, exato, né? Então, assim, porque eu tenho a impressão de que o pessoal que está lá, de fato, na cena BDSM, é um pessoal que já está um passo além, né? No sentido de já encontraram sua turminha, pelo menos, uma rede de apoio ali básica, já, né? Mas tem muita gente que está de fora e que às vezes vai aparecer no nosso consultório com uma queixa sexual. Eu me lembro que eu tinha um paciente que chegou e ele tinha uma queixa de ejaculação retardada. Mas era um paciente super religioso, não sei o que. E na prática ele tinha parafilia, né? Não era nem um transtorno parafílico, mas ele tinha uma parafilia importante. Sim. E que toda vez que ele praticava ou pensava naquela fantasia específica, a ejaculação acontecia. Olha só. Oh, né? Mágico. Mas até eu conseguir que ele me confessasse isso, foi um tempo. Né? Sim. Então, enfim, às vezes quando a gente tem um olhar mais informado, que você já faz uma pergunta mais direta, né, para o assunto, talvez tivesse poupado um tempo ali. Mas eu acho que também tem essa questão de uma pergunta, mas eu também percebo que, assim, as pessoas, elas ainda têm tanto julgamento mesmo em relação aos próprios fetiches, às próprias fantasias, que mesmo se você perguntar, muitas vezes ela não vai, se ela não souber com quem ela tá falando, e que você é uma pessoa que tem uma postura mais afirmativa, ela não vai falar. Eu acho que, assim, as pessoas, como elas já vêm, elas pegam, assim, elas pegam o meu Instagram e tal, elas já veem que eu falo de fetiche, que eu trabalho com isso e tal. Então ela já vem meio que assim, eu vim porque eu vi o seu perfil e eu acho que eu vou poder conversar com você. Então ela já vem, tipo, então assim, eu já sei muitas vezes quando a pessoa vem falar comigo que tem algum fetiche ou tem alguma fantasia específica e tal que precisa elaborar melhor, enfim. Agora, se mesmo sendo um sexólogo, né, um psicólogo, sexólogo e tal, as pessoas geralmente elas não vão trazer isso, assim, pelo menos não nas primeiras sessões, porque tem ainda um baita de um medo de julgamento. E é compreensível, porque as pessoas geralmente elas são julgadas dentro do consultório. Pessoas LGBT+, ainda são julgadas, às vezes, infelizmente, dentro do consultório. Pessoas que trazem algum fetiche ou alguma fantasia que foge da norma, cara, a chance, né? Infelizmente, a gente tem ainda profissionais que não são muito capacitados para lidar com essas demandas. E acabam realmente, se não forem mais explícitos, ainda acabam, né, cometendo algum tipo de microagressão e tudo. Então, Sim. isso também é um assunto muito delicado, assim. E a própria patologização, né? Porque assim, já tem muitos anos que a ciência é clara em despatologizar. E aí você me conta que, assim, que na faculdade você aprendeu outras coisas, né? Ainda baseado em teorias muito antigas, que não tem nenhuma comprovação científica e que não se considera mais, né? A ideia de que isso teria alguma relação com experiências adversas de vida ou relação com psicopatologia, né? E a gente sabe que não tem nada disso. E isso já existe há bastante tempo, super bem estabelecido na literatura, mas é interessante como ainda mesmo dentro da área da sexologia, da criminologia, ainda se está patinando. Né? Eu vejo, às vezes, dentro do próprio time TCS, alguns colegas que dizem, eu trabalho com disfunção sexual, mas com parafilia eu prefiro encaminhar. Né? E aí tudo bem, também, tá ótimo, tá aí a Kátia, tem vários outros que trabalham super bem com parafilia, mas, né, acho que é um ponto que às vezes os próprios profissionais de saúde têm a barreira ali sociocultural, Sim. e tem a barreira do letramento, né? Então, queria te ouvir falar um pouco sobre isso, assim, sobre a pós-TCS, sobre como é que você vem trabalhando com isso de uma forma mais científica. Me conta. Bom, Mais moderno, né? As coisas mais modernas. Então, é porque assim, né, a faculdade, quando eu fiz a faculdade eu terminei em 2011. Então, assim, ainda estávamos no DSM-4. Então, né, tipo, assim, né, cientistas são criaturas da sociedade e tal, né. Mas, assim, depois, né, você vai estudando mais, até achei muito interessante, foi um pouco chocante para mim quando eu vi que o DSM-5 tinha separado, né, parafilia de transtorno parafílico. Para mim foi tipo, meu Deus! Isso já foi um baita de um avanço, assim, né? Isso tem mais de 10 anos. Só para Exatamente. situar quem está assistindo a gente. Isso aqui que a gente está chamando de muito moderno já está muito bem estabelecido na literatura há mais de 10 anos. Isso! Gente, 10 anos, 12 anos, mais precisamente.
Mas infelizmente, né, eu acho que ainda vai demorar um pouco, né, querendo ou não, né, a gente pega, por exemplo, a luta LGBT+, foram vários anos ali para despatologizar. Uhum. Agora que a gente, assim, já faz um tempo que a gente está lutando para despatologizar as práticas consensuais, né, do DSM, da CID-11, da CID, enfim. Só que ainda é relativamente pouco tempo, né, que a gente está nessa luta, assim, comparado à luta LGBT+, e tal, mas também já faz algum tempo que a gente vem, né, mas a gente sabe que mudanças demoram. Eu já, né, tentava, assim, eu já estudava mesmo, né, sobre a comunidade BDSM e tudo, mas eu confesso que ainda também tinha um pouco desse olhar meio contaminado de, pode ser um trauma de infância, pode ser uma patologia, um transtorno mental que causa essas preferências, sabe, umas coisas assim. Mas, assim, eu sempre, né, ia atrás de informação e tudo, e nisso eu encontrei primeiro a formação em TCS, que já me deu uma baita de uma bagagem, assim, que eu não estava esperando, sendo muito honesta, assim, eu fui, tipo, eu acho que eu vou aprender muitas coisas e tal, só que eu fiquei muito impressionada com o volume, assim, né, de conteúdo e tal, e aquilo já foi um start, né, tinha algum dos módulos que você falava, né, sobre práticas consensuais e que já dava aquela separação, e opa, então pera, eu tô contaminada com uma visão mais antiga, apesar de eu já estar estudando, já saber que não era bem assim, mas é aquela coisa que dá um ruído, mas você não sabe exatamente onde que está acontecendo esse ruído, né? Mas aquilo começou a já confirmar para mim uma coisa que eu já tinha uma ideia, né? E como você, e assim, eu sempre gostei muito do curso, uma coisa que me chamou muita atenção era justamente por ser baseado em evidências, né? Por ter essa cientificidade por trás, que é uma coisa que eu valorizo. E aí, ouvir uma pessoa que é da ciência falando que não tem nada de errado, gente, tá tudo certo, é só mais uma forma de expressar a sexualidade, de explorar a própria sexualidade e tal. Então aquilo já me deu um quentinho no coração, assim, né? E depois eu fiz a pós, né? Eu tava na turma 2.0, aí você anunciou a pós e eu, tipo, vou mudar pra pós. Aí eu mudei pra pós. E tinha um conteúdo muito mais denso, né, muito mais aprofundado, e aí eu lembro de tinha, né, a parte de parafilias e transtorno, eu sempre fico com medo de quando eu vejo esse tema nos cursos, porque eu já falo, cara, vai lá a pessoa falar que BDSM ou que fetiche são errados, e que é um sinal de imaturidade psicológica, sei lá. E eu ficava assim com um pouco ainda de receio, só que quando eu vi eu fiquei muito contente, porque eu via que tinha, né, você sabia analisar bem essa separação, né, da patologia, do que não era patológico e tudo, e aquilo também respaldou ainda mais o que eu já vinha pesquisando e o que eu vinha estudando, e eu comecei a me sentir muito mais segura também de fazer os atendimentos, de passar segurança para os meus pacientes, de que não tem nada de errado com eles, né? Que o sofrimento vinha de outras, né, outras questões e tudo. Não, isso, e acho que é importante entender que a gente não vai deixar essas pessoas sem apoio. Muito pelo contrário, né? Então não é porque elas não têm um transtorno que elas não têm sofrimento. Mas o Exatamente. sofrimento é de outra ordem, né? Vem do estressor de minorias, vem das dificuldades negociais com a parceria. E aí a gente consegue fazer intervenções que são mais efetivas. Então, quando a gente despatologiza, a gente para de olhar para o que não é relevante e começa a olhar para o que de fato é relevante. Exatamente. Até porque, muitas vezes, o fetiche não é o problema. Assim, a gente percebe que quando você vai analisar, tem muito mais a ver com, sei lá, falta de confiança na parceria, tem a ver com a falta, não é nem confiança, mas às vezes falta de intimidade para ter conversas com a parceria, às vezes é uma sensação de inadequação que não é só em relação ao sexo, mas é em relação a outras áreas da vida. Então, às vezes, eu já me deparei também com, sei lá, possibilidade de neurodivergência que não tinha sido diagnosticada e, de repente, a pessoa traz essa parte do fetiche e você começa a ver, tipo, um sentimento de inadequação, muita ansiedade e tal, e aí você vai juntando as pecinhas e fala, ok, talvez, né, seja, não que o fetiche seja sinal de uma neurodivergência, tá? Não, Sim, não é isso, né? importante. Mas é importante ressaltar, não é isso. Mas, às vezes,
acho que quando a gente pega aquele fiozinho, a gente puxa, às vezes a gente também percebe alguns sinais ali, né? Então, muitas vezes o problema não é o fetiche, mas é porque eu tenho esse comportamento e eu não consigo parar. Tá, mas então não é o fetiche, é uma compulsão. O sofrimento, ele muitas vezes vem de outra ordem, que não o fetiche. O fetiche é só assim, a forma como aquilo se manifesta com aquela pessoa naquele contexto. E me conta o que você tem feito com esse conhecimento. Porque, assim, quem tá te vendo aqui, tá bom, não é patológico, mas eu faço o quê? Eu posso atender no consultório, eu posso o que mais? Conta aí que você tem feito muitas coisas muito interessantes. Né? Então, dentro do consultório, né, eu vejo que existe essa coisa do é normal, é saudável, né? E muitas vezes as pessoas, elas também têm uma outra coisa, né? Pessoas que também já fazem parte do universo fetista, muitas vezes não vão atrás de profissionais da saúde mental por receio da patologização. Pessoas, assim, dentro da comunidade também, principalmente comunidade BDSM, muitas vezes têm queixas mais específicas, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a parte de estresse de minorias, que nem você comentou, a gente também vê muito essa coisa do vazamento. Então, por exemplo, o vazamento é quando algo do universo BDSM vaza para a vida real e às vezes pode gerar muito desconforto, muita confusão e tudo, né? Principalmente quando são relacionamentos que não são completamente dentro do aspecto BDSM, né? É só, sei lá, uma troca erótica, alguma coisa assim. Muitas vezes tem um sofrimento de sair do armário, né? Assim, como fetichista, como BDSMer. Você vê também muitas pessoas que estão ali com pessoas que são do universo baunilha, né? Baunilha são as pessoas que não são do BDSM, são pessoas que fazem meio que tem uma relação mais tradicional, né? Entre aspas. Então, tudo isso também precisa ter um olhar mais competente culturalmente. Muitas pessoas que também estão entrando no universo BDSM ou no universo fetichista e precisa de um acolhimento e precisa de alguém que segure a mãozinha e assim, consiga ajudar a pessoa de uma forma que seja segura, de uma forma que seja consciente e saudável. Dentro da clínica, a gente também acaba incentivando bastante o paciente na busca por uma rede de apoio que o acolha, que isso também ainda pode ser bastante difícil para ele. Né? Onde que eu vou encontrar pessoas que têm preferências parecidas com as minhas. Fora que, assim, acho que em meio a tantas pessoas que têm um olhar muito patologizante, né, um profissional que oferece um olhar mais afirmativo da sexualidade BDSM, pode informar até sobre os mitos existentes, explicar por que são mitos e ajudar a resgatar a autoestima desse paciente. Agora, fora da clínica, a gente também tem um trabalho que pode ser bastante interessante, né? Eu, por exemplo, trabalho bastante com parte de consultoria para profissionais da saúde, que não têm conhecimento sobre BDSM e fetiche. Eu ainda não ofereço supervisão, é uma coisa que eu quero futuramente, mas nesse momento eu não me sinto segura para oferecer supervisão, mas eu ofereço consultoria. Então, estou atendendo um paciente que é do BDSM, eu não sei muito sobre esse universo, preciso compreender um pouco melhor sobre as práticas que ele está realizando. Eu posso oferecer, por exemplo, esse tipo de consultoria. Então, a pessoa que entende do BDSM também pode oferecer esse serviço. Ainda hoje a gente tem pouco conteúdo e cursos sobre práticas de BDSM, práticas fetichistas de forma saudável. A gente tem bastante cursos sobre como fazer dominação, como ser um bom submisso e tal. Mas, falando assim, o beabá, eu acho que inclusive eu e as meninas do CETIM, né, a gente fez o primeiro curso mesmo do beabá do BDSM lá no começo do ano, que a gente explicava mesmo o que é o BDSM, quais são os protocolos, como fazer uma boa prática, como fazer um bom aftercare e tudo, mas isso ainda é muito pouco que a gente vê, né, inclusive livros, enfim, isso a gente ainda tem muito pouco. Você vê que, só te interrompendo, assim, essa abordagem mais positiva, mais de saúde, né? Isso. Da prática e uma educação sexual. Porque às vezes a gente acha que a educação sexual é só essa que é do mundo baunilha, mas as pessoas que não são do mundo baunilha precisam de educação sexual específica. Do mesmo jeito que populações LGBT precisam de educação sexual específica, não adianta eu vir com a educação heteronormativa, né? Exatamente. Isso, mas isso parece que a gente está falando uma coisa do outro planeta. Quando você pensa que você vai dar educação sexual para as pessoas. Exato. Consultoria para os profissionais, que às vezes até já entraram em contato com aquele conhecimento, mas na hora, na prática ali com o paciente, acabam
né, tendo dificuldade de assumir uma postura realmente afirmativa, de focar no que de fato é importante, de conceitualizar o caso à luz da lógica dos stresses de minorias, né? Isso. É uma dificuldade, é que eu acho que também rola um pouco aquele nervosismo, né, de, cara, talvez seja a primeira vez que a pessoa esteja lidando com um caso desse, meu Deus, que eu vou... Mas, gente, tá tudo bem, assim, pode, eu sempre falo, pode perguntar pro paciente, é só não fazer ele de guia, né, assim, mas pergunta, eu também, a primeira vez que eu atendi uma paciente que era do BDSM, eu não sabia o que era uma DS, por exemplo. É a primeira vez que ela falou, então eu e a minha namorada, a gente tinha uma DS, e eu traduz, né? DS é uma relação de dominação e submissão que você tem dentro do BDSM. Mas, assim, a gente também precisa se responsabilizar por estudar aquele universo, né? Eu acho que isso também é importante, ter a competência e ter humildade cultural também, né? De saber perguntar e tudo, e saber que a gente não sabe tudo. Tá tudo bem pesquisar, tá tudo bem atrás de informação, né? E essa parte de educação sexual, sim, às vezes a gente precisa ter uma educação sexual mais específica, né? Se eu puder dar um exemplo, assim, pessoas que, sei lá, têm diabetes e que vão fazer uma prática que envolve corte. Assim, tá, você vai se responsabilizar por essa pessoa não cicatrizar? Assim, então, são coisinhas, né? Então, tá, vai fazer uma prática de wax play, que é aquela, né, a cera da vela e tal. Não é qualquer vela, não é qualquer parte do corpo. Então, tudo isso, né, a gente precisa, né, porque vai fazer parte ali das práticas e da saúde sexual também, né? Claro. Então, isso que também é interessante a gente também buscar. Gente, ET Bilu, entendeu? Busquem conhecimento. Assim. Pois é. E você estava me falando, assim, que tem um capítulo de livro para sair, que você anda dando aula em pós-graduação, né? Então, finaliza aqui contando um pouco essa história pra gente. Eu fico tímida, pera. Só uma outra coisa também que eu acho que é interessante fora da clínica, que é bastante importante para quem, né, assistir também. Gente que trabalha com pesquisas. Façam pesquisas, tá? Dessa área. Porque a gente não tem. Assim, acho que o primeiro censo fetichista saiu graças ao CETI. Vocês fizeram, né, um censo fetichista com as pessoas, com as práticas. Isso. Vou falar um pouquinho mais também, né? Mas, assim, pessoal que trabalha com pesquisa, cara, é um universo extremamente vasto, porque quase não tem. No Brasil, então, a gente vai ter menos ainda. Você tinha me perguntado, sim, dos Do livro, da projetos. pós, que você está dando aula. Sim, além de eu atender e fazer o atendimento, né, específico também pro pessoal do BDSM, pro pessoal fetichista e tudo, né, que é um atendimento mais ali voltado, né, mais nichado, assim, né, para essa população. Eu também tenho um centro de referência CETIM, em conjunto com a Fernanda Bonfim e a Geise Campelo. A Fernanda é comunicadora e a Geise é psicóloga também, de Brasília, também trabalha com sexualidade. E nós criamos o Centro de Referência CETIM justamente como uma forma de juntar informação e de passar mais informação sobre BDSM e sobre fetiches aqui no Brasil. A ideia é fazer isso através de algumas frentes, como educação. A gente oferece também serviços de saúde mental para o pessoal que faz parte da comunidade BDSM e que também é fetichista. Atualmente a gente tem já alguns projetos, né? Um deles é o censo fetichista, que foi o primeiro censo que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu unir aí mais de 700 pessoas para responderem à nossa pesquisa. A ideia é a gente depois começar a pegar algumas informações e começar a fazer outras pesquisas também, né? Quem tiver interesse também pode acessar a página, tem lá todo o relatório do que a gente conseguiu, tem um vídeo também explicando como que, né, o relatório, os resultados, tudo certinho. A gente também criou a rede SAFE, que é de saúde, acolhimento, fetiches e escuta, que é uma lista de profissionais da saúde e do direito que tem competência cultural para lidar com questões do BDSM e do fetiche. Então a gente fez toda uma seleção ali, a gente recebeu muitos nomes, assim, muitos profissionais mesmo interessados, mas a gente fez toda uma curadoria para selecionar, assim, quem realmente a gente fala, não, nesse profissional a gente consegue confiar, assim, né? E a gente também oferece, né, já ofereceu alguns cursos, a gente já ofereceu o curso no CRESEX sobre parafilias e transtornos parafílicos,
Temos aí para ser lançado um capítulo de livro em conjunto com o Impassex, falando sobre BDSM e sobre fetiche, né? A gente ainda não sabe direito quando que vai ser lançado e tal, mas a gente fez esse trabalho. A gente também tem esses cursos que a gente oferece de vez em quando sobre, né, o beabá do BDSM, então o que significa cada prática, quais são as nomenclaturas mais utilizadas. A gente tem a parte teórica e a parte prática, né? A parte prática, assim, quer dizer, indo para uma parte prática, então como fazer uma boa negociação, como fazer um bom aftercare, os cuidados que a gente tem que ter durante os jogos e tudo. E também tem agora o curso que, assim, era um curso meu, mas que eu estou colocando também no CETIM, que é de afetividade e sexualidade BDSM para profissionais da saúde, né? Que eu já tinha feito uma edição no ano passado, deu super certo, o pessoal gostou bastante, né? E agora a gente está querendo trazer para o CETIM e até tentar fazer não só um curso introdutório, mas também, em algum momento, tornar ele um curso de formação para os profissionais. Mas isso a gente ainda está... Maravilhosa, é isso aí. Mas acho que isso é legal, né? Assim, quis te trazer exatamente para mostrar como é que a gente pode trabalhar com esses temas que são tabu de uma maneira científica, de uma maneira que de fato ajude as pessoas, de uma maneira que traga educação sexual de qualidade, de uma maneira que ajude em diferentes níveis, né? Então você está me dizendo assim, eu vou na pesquisa, eu vou na formação de profissionais, eu vou na consultoria para profissionais, eu vou na educação sexual, eu vou no atendimento. Sim. Né? Então, quando você tem um conhecimento e um posicionamento sobre isso, você realmente consegue ajudar uma parcela da população que estava marginalizada, maltratada, né? Enfim, patologizada, discriminada pelos próprios profissionais de saúde, muitas vezes. Então, exatamente. Que alegria ter você no time TCS, Kati. Muito obrigada. Eu que agradeço muito pelo convite e fiquei tipo... Meu Deus. Fiquei super honrada. Obrigada mesmo. E se vocês quiserem saber mais sobre oportunidades de formação, eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. Você pode saber mais sobre a pós em TCS, sobre a formação em TCS, sobre todos os meus cursos. Tem tudo aqui na descrição desse vídeo. E até a próxima.